Boa noite a todos. Gostaria de agradecer à SOCESP e ao Laboratório Novartis pela oportunidade de estar discutindo com os senhores um projeto de atualização em insuficiência cardíaca. Essa é a nossa primeira aula de 4 aulas que virão na sequência, e hoje nós temos a honra de contar com o professor Múcio, que é coordenador do projeto de insuficiência cardíaca da SOCESP e diretor do Hospital Dia do INCOR, e professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP. Da mesma forma, temos também a professora Carolina Casadei, que é médica assistente do setor de insuficiência cardíaca e transplante do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e professora adjunta da Faculdade de Medicina do ABC. Eu sou Dirceu, também coordenador do projeto de insuficiência cardíaca da SOCESP, junto com o professor Múcio, e professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo. Nós teremos então uma aula cujo tema é a terapêutica medicamentosa e não medicamentosa da insuficiência cardíaca crônica, onde nós iremos conversar e discutir, contando com a participação de quem está nos assistindo. Portanto, nos envie suas perguntas a qualquer momento que responderemos na sequência. O evento possui duração de 1 hora e no final nós iremos mostrar como será fácil acessar essa aula novamente pelo site da SOCESP. Desejamos um bom evento a todos e eu convido o professor Múcio então para fazer a apresentação. Muito obrigado, professor Dirceu. Muito obrigado à SOCESP pelo convite de estar aqui. Muito obrigado à Novartis também, que proporcionou que esse programa de atualização, que é parte do projeto Insuficiência Cardíaca da SOCESP, tivesse oportunidade de fazer isso. Esse é meu slide de conflito de interesses. E eu queria começar já mostrando que a insuficiência cardíaca é uma das doenças mais importantes dentre as doenças cardiovasculares e até dentre as doenças não cardiovasculares. Nós temos aproximadamente 3,5 milhões de pacientes com insuficiência cardíaca. É uma doença que, quanto maior a idade, mais frequente. Então, na população geral, de 1 a 3%, a partir dos 70 anos, 10% da população tem insuficiência cardíaca. E a SOCESP fez um mapeamento do estado de São Paulo e pôde notar que haviam regiões em que a mortalidade era alta por insuficiência cardíaca, que nós estamos vendo nas áreas mais arroxeadas, e nos mais claros, onde a mortalidade, o percentual de mortalidade por insuficiência cardíaca era menor. E nós podemos ver que o estado de São Paulo é um estado relativamente homogêneo, em termos de população, em termos de acesso até. E como é que nós podemos explicar essa enorme discrepância em ocorrência de morte por insuficiência cardíaca? A interpretação disso é de 2 maneiras. A primeira é falta treinamento para que os médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde lidem com o paciente com insuficiência cardíaca. E a segunda explicação é falta acesso. Falta acesso às drogas que mudam o prognóstico, falta acesso à terapêutica não medicamentosa, a centros que possam fazer com que o paciente tenha uma evolução melhor. Mas, fundamentalmente, falta acesso às drogas que melhoram o prognóstico. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Eu vou basear a minha apresentação no projeto SAVIC Consultório, que ele sistematiza o atendimento do paciente com insuficiência cardíaca e, didaticamente, nós podemos dividir todas as doenças em 3 fases. A fase diagnóstico, a fase intervenção e a fase segmento. Todas as vezes que nós temos um paciente, nós temos que fazer o diagnóstico correto, promover a intervenção adequada e depois seguir esse paciente.
Isso é muito mais verdade quando nós estamos falando com um paciente com insuficiência cardíaca. Vamos falar um pouquinho do diagnóstico. No diagnóstico eu queria ressaltar, não é o foco do nosso evento hoje, mas no diagnóstico eu queria ressaltar qual é a principal causa de insuficiência cardíaca no país. São as doenças isquêmicas. A miocardiopatia isquêmica, seguida da miocardiopatia hipertensiva, representam pouco mais de 50% de todas as causas. Então, como esse é um evento sobre terapêutica, eu não posso deixar de lembrar que se nós temos um paciente detectado como coronariopata, se nós conseguirmos tratar etiologicamente esse paciente, ele vai evoluir muito melhor. Como nesse estudo, nós estamos vendo aqui a proporção de mortes por ano, e aqui, todos esses pacientes são isquêmicos, aqui os que tinham viabilidade miocárdica e os que não tinham viabilidade miocárdica. Os que não tinham viabilidade miocárdica, o tratamento clínico ou através de revascularização do miocárdio levou a uma mortalidade semelhante por ano, um percentual por ano. Entretanto, quando nós vamos ver aqueles com viabilidade miocárdica, e aqui houve um P significativo, com 80% de benefício. Os indivíduos que foram submetidos à revascularização, quer dizer, o tratamento etiológico foi feito, houve uma redução de 16% para 3% na taxa de mortalidade. Então, deve fazer parte do nosso tratamento, investigar a causa etiológica e promover o tratamento etiológico. Isso também é verdade na miocardiopatia hipertensiva. Cuidar da hipertensão do paciente, se ele tem insuficiência cardíaca e disfunção ventricular, é de fato muito importante. Mas vamos passar ao que nos interessa nesse web meeting, que é intervenção. A intervenção ela é dividida em intervenção não medicamentosa, intervenção medicamentosa, tratamento etiológico e controle de doenças associadas. Tratamento etiológico nós acabamos de ver, e na etapa intervenção nós vamos discutir um pouquinho intervenção não medicamentosa e intervenção medicamentosa agora. Primeira coisa que eu queria mostrar é que na intervenção não medicamentosa, obviamente tudo isso nós temos que fazer, mas lembrar de duas coisas que nós esquecemos sempre, que é explicar o que é a doença. Como é que um paciente pode aderir à terapêutica que nós estamos propondo se ele não sabe o que é a sua doença e que ele não sabe que essa doença reduz a sua expectativa de vida? E que ele não sabe que se ele aderir ao tratamento, se tomar as drogas, se a gente levar o que nós estamos prescrevendo até as doses-alvo, nós vamos fazer com que essa redução da expectativa de vida tenha um benefício grande. E a outra coisa que nós não fazemos é explicar o plano terapêutico. O paciente tem que saber o que fazer. Então, via de regra, o paciente tem que voltar ao consultório ou ambulatório 3 ou 4 vezes ao ano. Ou mais vezes, se ele estiver instável. Explicar o plano terapêutico também quer dizer, você vai tomar este remédio que pode ter este efeito colateral. Entretanto, se houver efeito colateral, não pare o remédio, vamos rever isso, vamos ver se tem outras opções. Porque parar o remédio significa que ele vai entrar numa curva descendente, uma curva com uma inclinação pior na sua sobrevida. Passando para intervenção, continuando na intervenção não medicamentosa, eu queria mostrar um estudo que foi publicado ano passado, que foi o estudo que ligou de forma esclarecedora e pela primeira vez que a vacinação contra a influenza esteve associada com redução da mortalidade cardiovascular. Isso foi feito através de uma coorte dinamarquesa com mais de centenas de milhares de pacientes,
E o que se viu? Nós estamos vendo aqui, em mais claro, mortalidade por todas as causas, aqui mortalidade cardiovascular e aqui a taxa de vacinação. Desde 2003 até 2015, vejam que interessante que aumentou a taxa de vacinação e de forma coerente houve uma redução da mortalidade cardiovascular e uma redução de mortalidade por todas as causas. Quando se analisou a vacina e desfechos com adjudicação, quer dizer, com a inclusão de outros fatores, o que se viu foi que pacientes que receberam uma ou mais de uma vacinação após o diagnóstico de insuficiência cardíaca tiveram uma redução de quase 20% na mortalidade. E muito interessante é que o número de vacinações no período do estudo foi proporcionalmente relacionado à menor taxa de mortalidade por todas as causas. Vejam, uma vacinação até 3 vacinações e mais de 3 vacinações. Mais de 3 vacinações, houve uma redução de 30% na mortalidade por todas as causas em pacientes com insuficiência cardíaca. Se nós formos ver morte cardiovascular, então nós vamos aqui morte por todas as causas. Morte cardiovascular, o mesmo perfil percentual se aplica. Então, quanto mais vezes o paciente foi vacinado, maior o benefício em termos de mortalidade. Veja que 30% de redução de mortalidade com a vacina é o equivalente a que os beta-bloqueadores proporcionam na insuficiência cardíaca. Então, entre as medidas não farmacológicas, nós temos que lembrar de vacinar nossos pacientes para gripe, isso foi vacina para gripe, todos os anos. Falando um pouco agora sobre o tratamento farmacológico. O tratamento farmacológico foi o que mudou sobremaneira a forma como nós abordamos a insuficiência cardíaca de maneira moderna. Os dois sistemas que estão ativados e perpetuam a progressão da insuficiência cardíaca são o sistema nervoso simpático e o sistema renina-angiotensina. O baixo débito contínuo, o estímulo aos baro e quimiorreceptores levam a, diferente do indivíduo normal que tem liberações de norepinefrina ou ativação do sistema nervoso simpático e depois isso cai, no paciente com insuficiência cardíaca, o sistema nervoso simpático está continuamente estimulado e isso leva a uma diminuição da sensibilidade e da densidade dos receptores beta na parede do miócito. Da mesma maneira, o baixo fluxo renal associado à ativação do sistema nervoso simpático leva à ativação do sistema renina-angiotensina, levando ao aumento do tônus, aumento da pressão arterial inicialmente, mas depois um aumento da aldosterona, aumento da hipertrofia, fibrose e piora da função ventricular. Tanto o sistema nervoso simpático, essa ativação contínua, quanto o sistema renina-angiotensina leva a um remodelamento e piora progressiva da função do ventrículo esquerdo, sem que precise ter havido dano contínuo. Um grande dano ativa esses sistemas e o coração evolui com remodelamento e piora progressiva. Mais recentemente, acabou tendo uma importância o sistema dos peptídeos natriuréticos, porque uma nova droga acabou aparecendo e é um estimulante. O sistema dos peptídeos natriuréticos se contrapõe à ativação do sistema nervoso simpático e ao sistema renina-angiotensina. Porque a produção ou a não degradação do BNP, como uma das drogas promove, faz com que exista queda no tônus simpático, natriurese, diurese, redução da vasopressina, queda na aldosterona, diminuição de fibrose, diminuição de hipertrofia e
um benefício. Entretanto, esse sistema ele não é tão potente e intenso como esses dois. Nós vamos ver, então, qual é o esquema de tratamento da insuficiência cardíaca e por que nós usamos essas drogas hoje. Olhando de forma temporal, desde o indivíduo assintomático até o sintomático, quando os sintomas se tornam intensos e ele se torna refratário, nós podemos enxergar o esquema dessa maneira. O que nós fazemos quando detectamos que um paciente tem disfunção ventricular sistólica, mas é assintomático? O que está indicado? Beta-bloqueadores, IECA ou BRA. Quando ele se torna sintomático, o que está indicado? Continuam os beta-bloqueadores, IECA ou BRA ou INRA, que são os inibidores de neprilisina e receptor de angiotensina. Aqui nós temos que começar a fazer restrição de sódio. E aqui no sintomático, outras drogas nos ajudam, como diurético, digoxina, antagonista de receptor de mineralocorticoide, que é o que nós temos aqui, espironolactona, e vabradina. Quando a sintomatologia se torna mais intensa e o paciente evolui desfavoravelmente, a gente procura otimizar a medicação e adicionar mais vasodilatadores, como hidralazina e nitrato, por exemplo. Aumenta a restrição de sódio, indica-se a restrição hídrica, e no indivíduo refratário, nós podemos pensar em ressincronização, se for o caso, correção de insuficiência mitral, se for o caso, transplante, se não houver outra opção para ele, transplante ou dispositivo de assistência ventricular. A Sociedade Europeia de Cardiologia propôs um algoritmo muito didático na sua publicação das diretrizes de 2016, em que o paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, terapia com IECA e beta-bloqueador. Se continua sintomático e a fração de ejeção é menor do que 35%, adicionar um antagonista de mineralocorticoide, espironolactona ou eplerenona. Se continua sintomático e ele tolerou IECA ou BRA, trocar por um ARNI, que é o sacubitril/valsartana. Se está em ritmo sinusal, pensar em terapia de ressincronização. Se estiver com a frequência acima de 70 e com ritmo sinusal, podemos pensar em ivabradina. E se tudo isso não resolver, o paciente continuar resistente com sintomas resistentes, pensar em digoxina, associação de hidralazina e nitrato, assistência ventricular ou transplante. Se tudo isso dá certo, nenhuma ação adicional é necessária. E por que se fala tanto nessas drogas que bloqueiam o sistema renina-angiotensina, que bloqueiam o sistema adrenérgico e estimulam o sistema dos peptídeos natriuréticos? Porque diversos estudos, desde a década de 90, têm mostrado o benefício. Então, estudo Consensus, e aqui foi o exemplo que eu trouxe do uso de IECA, o estudo Elite, do uso de BRA, e o estudo Rails, de uso de antagonista de mineralocorticoide. Cada um desses levou a um benefício, no estudo Consensus, por exemplo, quase 30% de redução de mortalidade comparada a placebo, enalapril versus placebo. Quando se comparou BRA com IECA, houve benefício semelhante. As curvas de sobrevida do uso de losartana ou captopril foram semelhantes ao final de quase 2 anos. O estudo Rails mostrou um benefício de 31% quando se adicionou a terapêutica espironolactona. Depois, os beta-bloqueadores trouxeram um benefício adicional. Isso tudo aconteceu mais ou menos no mesmo tempo, mas o estudo Merit com metoprolol, o estudo CIBS com bisoprolol, Copérnicos, Carvedilol, Seniors com nebivolol, mostraram um benefício muito parecido
com um aumento, uma melhora de mortalidade, redução de morte súbita, redução de reinternação, assim como os IECA, assim como a espironolactona, em torno de 35%. No estudo Seniors, o Nebivolol, de forma geral, reduziu em 14% o evento combinado, mas quando se avaliou os pacientes mais parecidos com os do Merit, com o CIBS, do Copérnicos, houve um benefício semelhante, em torno de 35%, 38%. É importante lembrar que os beta-bloqueadores, eles não são benéficos de cara. Eles, apesar de eles melhorarem a sobrevida, eles continuam sendo beta-bloqueadores. Então, é esperado uma piora inicial. Se nós formos avaliar volume diastólico, fração de ejeção, assim que a gente começa o beta-bloqueador, existe de forma esquemática aqui um aumento do volume diastólico e uma queda na fração de ejeção. Entretanto, a partir do segundo, terceiro mês, o que nós vemos é uma queda no volume diastólico e uma melhora da fração de ejeção, levando a um remodelamento reverso. Isso significa, e é importante lembrar, que uma piora inicial com o uso do beta-bloqueador não deve desestimular a que nós aumentemos a dose e busquemos a dose adequada, a dose ótima, a dose alvo dos estudos, tanto dos beta-bloqueadores, quanto dos IECA, quanto dos BRA, quanto dos antagonistas de mineralocorticoide, quanto sacubitril/valsartana, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, beta-bloqueadores, tanto bisoprolol ou nebivolol, carvedilol ou metoprolol, nós devemos chegar nesses dois primeiros, na dose de 10 mg, ou tentar chegar na dose de 10 mg, carvedilol 25 mg 2 vezes. Entretanto, se o paciente tiver mais de 80 quilos, lembrar que a dose é 50 mg 2 vezes, e o metoprolol 200 mg uma vez ao dia. Uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, uma vez ao dia. O estudo SHIFT trouxe uma ferramenta adicional nos mostrando que nos pacientes que estavam otimizados com beta-bloqueador, IECA ou BRA, antagonista de mineralocorticoide, e permaneciam com frequência cardíaca acima de 70 batimentos por minuto, houve um benefício composto de redução de morte ou hospitalização em 18%. Entretanto, não houve benefício isolado de morte, mas sim uma redução de hospitalização, que foi mais importante. Então, vale a pena no paciente que mantém frequência cardíaca alta lançar a mão de uma droga se o paciente tiver com dose alta de beta-block já. Precisamos lembrar também, ainda na terapêutica medicamentosa, que os pacientes com insuficiência cardíaca, e aqui nós estamos vendo a resistência vascular sistêmica, pacientes sem insuficiência cardíaca e com insuficiência cardíaca, que não precisam necessariamente estar descompensados. Mesmo o paciente crônico estável tem uma resistência vascular sistêmica muito elevada. Então, o uso de um vasodilatador adicionando a terapia é interessante, já que naqueles instáveis isso pode ajudar a melhorar a resistência vascular sistêmica e o débito cardíaco. Isso ficou claro em alguns estudos, como o AHEFT, já havia ficado claro no VHEFT. Então, quando se comparou no AHEFT em afrodescendentes americanos a mortalidade em pacientes controle ou nos quais hidralazina e nitrato foi adicionado, uma redução de mortalidade, redução de hospitalização, e numa população mista da Cleveland Clinic, uma redução também de mortalidade e rehospitalização, todos esses com um P significativo. Então, isso estou trazendo porque muitos pacientes se beneficiam de uma vasodilatação adicional, e o que nós temos à mão é
a hidralazina e nitrato. Dito isso, como é que nós podemos entender o esquema de tratamento do paciente com insuficiência cardíaca? A base da pirâmide de tratamento é essa: beta-bloqueador, IECA, BRA, antagonista de receptor de mineral corticoide. Se isso não funciona e o paciente tem indicação, terapia de ressincronização. Se isso não funciona, transplante ou dispositivo de assistência ventricular. Digoxina, CDI, ivabradina, hidralazina e nitrato nós podemos usar também. E é importante lembrar que sacubitril valsartana testado contra enalapril, então se enalapril melhorou em 30% mais ou menos, ou os IECA melhoraram em 30% a sobrevida, quando se comparou em pacientes com disfunção ventricular importante e insuficiência cardíaca sintomática, o LCZ, que é o sacubitril valsartana, reduziu em 20% em relação ao enalapril, morte cardiovascular, internação por insuficiência cardíaca, morte súbita e 36% de reinternação por insuficiência cardíaca. Isso faz com que, se nós voltarmos àquela pirâmide, o IECA e BRA têm seu papel, mas há, de fato, uma tendência a que eles sejam ou substituídos ou trocados a médio prazo no tratamento para insuficiência cardíaca pelo INRA. E como é que nós damos sacubitril valsartana? A dose inicial 24/26, essa é a maneira como os comprimidos estão, 24/26 ou 49/51, dependendo de algumas coisas que eu vou mostrar. E a dose alvo é 97/103. Lembrar que sacubitril valsartana é dado duas vezes ao dia. Se o paciente tiver IECA, suspender o IECA 36 horas antes da primeira dose do sacubitril valsartana. Se o paciente estiver tomando BRA, nós podemos iniciar exatamente na próxima tomada, que seria do BRA. Então, iniciar o sacubitril valsartana próximo da próxima tomada, ao invés do BRA na próxima tomada. O que fazer com beta-bloqueador e antagonista de receptor de mineralocorticoide? Inalterado. Isso não muda. Há algumas peculiaridades do sacubitril valsartana que nós temos que avaliar. Isso o estudo Titration nos mostrou. Aqueles pacientes com fração de ejeção reduzida, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, sem características de cuidado da dose, quer dizer, aquele indivíduo que tolera IECA ou BRA em dose adequada, aquele indivíduo que tem uma pressão sistólica razoável, nós começamos com 49/51 duas vezes ao dia. E dobramos a dose a cada 2-4 semanas até alcançar a dose de 97/103 duas vezes ao dia. Se o indivíduo não tolerou IECA ou BRA, está em dose baixa, começamos com a dose mais baixa, com a apresentação menor, 24/26. Se ele não toma IECA ou BRA, podemos pensar em 24/26. Ou se ele tiver uma pressão melhor, ok. Se tiver uma taxa de filtração glomerular mais baixa, começamos com dose mais baixa, uma insuficiência hepática moderada, começamos com dose mais baixa. E é sempre importante lembrar que, se o paciente está hipotenso, vamos, ao invés de não dar a droga, avaliar se ele está tomando outras que diminuem a pressão arterial ou levam a uma hipovolemia e privilegiar essas drogas que melhoram o prognóstico, ao invés de não dá-las. Finalmente, na etapa segmento, o que nós precisamos avaliar? Primeiro, os sintomas. Os sintomas dos pacientes é difícil, uma das coisas difíceis de avaliar. Por quê? Há uma subjetividade no relato dos sintomas. O paciente passa a não valorizar o quanto ele se limita. Há uma subjetividade do médico na interpretação dos sintomas. A gente não cutuca o paciente o suficiente para que ele nos diga qual, de fato, é o seu nível de atividade física. O paciente se limita e passa num sentido de espinéia.
ele gosta do pão da padaria a 5 quadras. E ele ia nessa. Agora ele vai no pão, vai comprar pão na padaria a 2 quadras. Tem pão, ele gosta mais da outra, mas ele passa a se acostumar com esse menor caminhada, menor esforço físico. E vai dizer para nós que não tem uma grande limitação. A classe funcional da New York Heart Association não é facilmente reprodutível. Existe uma variabilidade inter-observador perto de 50%. E os testes que avaliam objetivamente isso são pouco disponíveis, pouco acessíveis e muitas vezes não comparáveis, como o teste de caminhada de 6 minutos e o teste cardiopulmonar. Sintomas é uma das coisas que nós precisamos avaliar no segmento do paciente. O que mais nós precisamos avaliar? Frequência cardíaca. Há uma relação entre frequência cardíaca mais baixa e melhor sobrevida cumulativa. Frequências cardíacas mais altas têm relação com pior sobrevida cumulativa. Então, prestar atenção na dose de beta-bloqueador. Fundamental titular até a dose alvo ou a dose máxima tolerada e usar aqui, se for o caso, ivabradina, por exemplo, e não esquecer de digital. Digital é uma droga que acabou tendo uma série de controvérsias. A questão digital não está fechada, mas a gente percebe que muitas vezes a gente tira digital do paciente e ele piora. A gente percebe que nós damos digital, o paciente melhora. É uma droga que precisa ser dada com cuidado, mas não pode ser esquecida no nosso arsenal terapêutico. E avaliar remodelamento, avaliar se o paciente melhorou a disfunção ventricular e a sua dilatação. Por quê? Se nós formos ver o volume diastólico, quando o paciente melhora o volume, aumenta o volume diastólico, ele mais provavelmente morre ou vai para o transplante. Quando ele reduz seu volume diastólico, ele mais provavelmente sobrevive a longo prazo. A fração de ejeção, a mesma coisa. Quando a fração de ejeção piora ou não melhora, ele mais provavelmente morre ou vai para o transplante. Quando a fração de ejeção melhora, ele mais provavelmente sobrevive. Se isso não dá certo, lembra que falei um pouquinho atrás sobre ressincronização? No paciente que tem um QRS alargado, maior do que 150 milissegundos, já está otimizado de medicação e continua sintomático, nesses casos, o implante de um ressincronizador melhora em torno de 35% a sobrevida. Precisa estar muito bem indicado, entretanto. Finalmente, os pacientes com fração de ejeção preservada, que são um grande desafio para nós. O que nós podemos ver é que nos indivíduos que têm disfunção ventricular, em diversas épocas, 91, 96, 97, 99, 2000, 2001, houve progressivamente uma melhora da sobrevida desses indivíduos. Quando nós comparamos com indivíduos com fração de ejeção preservada, não houve diferença estatística em desses diversas épocas em 24 meses. Nós pudemos fazer algo pelos pacientes com fração de ejeção reduzida e fizemos muito pouco com os pacientes com fração de ejeção preservada. Há boas perspectivas em termos de tratamento do indivíduo diabético, há boas perspectivas no tratamento, inclusive, de novas drogas ou drogas sendo testadas para isso agora, mas o que nós temos até o momento se baseia no estudo TOPCAT, que avaliou, randomizou pacientes para tomarem placebo ou espironolactona, e o que se viu foi que, em termos de mortalidade cardiovascular, no global, foi um estudo feito nas Américas, foi um estudo feito na
Rússia e Geórgia. No global não houve diferença em termos de mortalidade, mas houve sim uma redução de 17% na internação desses pacientes. Entretanto, quando se separaram as populações, Geórgia e Rússia, não houve benefício de maneira nenhuma, mas aqui, Américas, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, houve benefício no uso da espironolactona, tanto em mortalidade cardiovascular quanto em internações. Então, essa é uma questão também não fechada, mas tudo indica que a espironolactona é uma droga que é benéfica em termos de sobrevida e internação nos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Eu queria agradecer a atenção e vamos passar agora de volta ao coordenador da sessão, professor Dirceu Rodrigues. Muito obrigado, professor Múcio. Agora nós teremos 10 minutos, onde a professora Carolina vai fazer algumas considerações sobre essa apresentação e, posteriormente, nós teremos um período final para responder as perguntas que estão chegando. Nós já temos aqui várias perguntas. Professora Carolina, por gentileza. Vamos lá. Bom, o professor Múcio falou, mas a questão da aderência e do envolvimento desse paciente, o quanto que é importante. Então, isso de perder um tempo da nossa consulta explicando para ele a gravidade da doença dele é extremamente importante. Porque senão, se ele não entender, ele não vai tomar um monte de remédio que ele precisa tomar, ele não vai ter uma mudança do estilo de vida, e aqui eu vou pontuar o que ele vai precisar mudar, algumas coisas. E é importante também o envolvimento familiar. Muitas vezes não adianta falar para o paciente, olha, o senhor não pode comer sal, mas não é ele que cozinha, ele não sabe nem o que a gente está falando. Então, muitas vezes, trazer a esposa ou trazer um filho, às vezes ele não pode comprar o medicamento, mas um filho pode comprar. Então, o envolvimento familiar é importante. Outra coisa que foi falada, a dieta hipossódica. Isso é importante. Não adianta esse paciente estar cheio de volume, cheio de líquido, a gente dá diurético e ele continua, além de comer, por exemplo, esses condimentos industrializados que tem uma quantidade de sódio absurda, tomar refrigerante, alimentos industrializados em geral, que são em conservas, que tem muito sódio, ele tem que ser orientado que isso não pode fazer parte da dieta dele de rotina. Outra coisa, paciente com a restrição de líquido. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo, mas naquele paciente sintomático, com sobrecarga de volume, muitas vezes com sódio, quando a gente dosa já está baixo, esse paciente vai se beneficiar de fazer uma restrição de líquido. E aí aqui vai gerar uma dúvida do quanto da restrição, a gente pode até, depois se tiver pergunta, mas de 800, 1.000, 1.200, aí vai depender. Outra coisa importantíssima é reabilitação cardiopulmonar. Então esse paciente, ele não pode ficar limitado e não fazer mais nada. É importante ele fazer uma atividade física, e essa atividade física primeiro tem que ser supervisionada. Ele tem que ser treinado a fazer atividade física. Isso é muito importante na melhora do prognóstico da doença. O que o professor Múcio falou é muito importante. Muitas vezes o paciente se autolimita nas suas atividades rotineiras. E a gente pergunta para ele, o senhor cansa? Não, eu não canso. Aí a gente vai ver, ele está tomando banho sentado porque ele cansa para tomar banho. Ele não cansa mais porque ele está tomando banho sentado, por exemplo. Então, é importante a gente fazer perguntas que nos façam ter ideia de quanto é a capacidade funcional desse paciente. Por exemplo, o senhor cansa para subir 2 lances de escada? Não, não canso. Mas o senhor sobe? Subo. E não canso, ok. O senhor cansa para andar 2 quarteirões? O senhor cansa para tomar banho? Consegue tomar banho em pé do começo ao final sem cansar? Isso ajuda um pouquinho a gente ter ideia de qual é a capacidade funcional desse paciente. Isso que eu falei transforma em match mais ou menos as atividades do paciente. Outra coisa importante, o Dr. Múcio falou sobre a vacinação, importante. A influenza a gente já tem estudo, mas vale lembrar também que a vacinação de pneumococo também é importante nessa população, está indicada e também reduz uma piora do prognóstico desse doente. A atividade física, como eu acabei de comentar,
seria muito bom se a gente tivesse para todo mundo um teste cardiopulmonar para a gente conseguir transformar em número a subjetividade dessa classe funcional. Mas a gente sabe que não está disponível em todos os lugares. Mas se tivesse, isso seria muito bom, se a gente tiver disponível. E lembrar também que o VO2 do cardiopulmonar, ele é um prognóstico. E muitas vezes me ajuda a indicar um transplante nesse paciente. Ou pelo menos pensar num transplante nesse paciente. E para fechar a parte não medicamentosa, às vezes a gente precisa, além da família, ter uma abordagem multiprofissional desse doente. Então, chamar a nutrição, encaminhar ele para a nutrição para ter uma correta avaliação, a enfermeira para checar a aderência desse paciente, se eu tiver uma enfermeira junto comigo para checar a aderência também é importante. E passando agora para a parte da parte medicamentosa, então, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que as drogas, elas precisam ser dadas nas doses máximas toleradas pelo doente. E o tolerado aqui não cabe a mim achar que é tolerado. Eu tenho que tentar dar para o doente a dose máxima. Se ele fizer hipotensão, a gente revê outras drogas que não modificam mortalidade, mas beta-bloqueador e Ecolbra, ou sacubitril, valsartane e espironolactona, que são as drogas que reduzem mortalidade, elas têm que ser dadas na dose máxima. Isso é importante. E outra coisa importante é o tempo de otimização dessas drogas que reduzem mortalidade. Eu preciso, quando eu estou otimizando esse doente, a droga, né, desse doente, ver ele num tempo um pouco mais curto, porque senão eu vou ficar 1 ano para otimizar essas drogas e às vezes o paciente morre, porque a gente está falando aqui de uma doença muito grave. Né? Então, eu gosto de exemplificar sempre que a insuficiência cardíaca mata mais que câncer. Quando a gente fala para o paciente que ele tem câncer, ele entende a gravidade da doença dele. Quando a gente fala em insuficiência cardíaca, ele não entende que é tão grave ou muitas vezes mais grave do que um câncer. Né? Então, eu tenho que dar o remédio na dose máxima que precisa e não posso perder tempo na otimização da terapêutica desse doente. Outra coisa que eu queria falar, o Dr. Múcio citou sobre a terapia de ressincronização cardíaca. Lembrar que terapia de ressincronização cardíaca tem que pensar naquele paciente que tem bloqueio de chame esquerdo, QRS alargado e que esteja sintomático. Pela nossa diretriz, classe funcional 3, indicação classe 1, classe funcional 2, indicação classe 2. E, para finalizar, eu gostaria de falar que o transplante é uma opção de tratamento. O transplante não adianta ser pensado lá no final, naquele paciente terminal. Naquele paciente refratário, ok, mas não terminal. Porque se ele é terminal, muitas vezes o transplante não vai ser uma opção viável de tratamento para esse doente. Então, aquele paciente que às vezes eu não estou conseguindo otimizar a droga, ou já está otimizado e continua sintomático, é um paciente que eu preciso pensar e encaminhar para um centro que tenha transplante cardíaco. Eu acho que é isso, brevemente, aí que eu queria resumir, apontar da aula do professor. E agora, se tiver perguntas, nós estamos aqui para respondê-las. Muito obrigado, professora Carolina. Agora nós temos aqui várias perguntas. E a primeira é uma pergunta do Luiz Antônio Iglesias, de Caxambu, Minas Gerais. Ele está perguntando, professor Múcio, um paciente assintomático com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, se nós estamos autorizados a prescrever o inibidor do receptor SGLT2, mesmo ele não sendo diabético. Acho que essa é uma questão interessante, Luiz, porque isso vai ser cada vez mais comentado. Os inibidores de SGLT2 estão aí, vários estudos sendo feitos com eles, inclusive em pacientes sem diabetes. Entretanto, nós não temos a resposta ainda para isso. Haverá resposta para isso. Hoje, o que apareceu nos estudos, como o EMPA-REG, por exemplo, e isso levou a que as diretrizes apoiassem, é que no paciente diabético com insuficiência cardíaca, o uso dos inibidores de SGLT2 devem ser considerados. Há um problema que apareceu,
que é o seguinte: não houve uma descrição clara da fração de ejeção. Então a gente não sabe se os pacientes se beneficiaram aqueles com fração de ejeção reduzida ou fração de ejeção preservada. Isso também está sendo respondido em outros estudos. Muito obrigado, professor Múcio. Nós temos uma pergunta agora do André, de Salvador, Bahia, e ele está um pouco inconformado com a diretriz do ESC, que considera dar espirolactona só depois da utilização do IECA e do beta-bloqueador. Eu vou pedir a permissão do Múcio para responder essa pergunta. Eu também estou, viu, André, eu não concordo com essa premissa do ESC, porque as evidências todas são favoráveis que você introduza a espirolactona, caracterizando a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, que você introduza essa droga junto com o beta-bloqueador ou com o IECA, ou numa fase posterior, não necessariamente dependente de sintoma, porque a razão fisiopatológica para essa introdução existe, mas infelizmente a diretriz coloca dessa forma. Mas da mesma forma que você, eu também não concordo com essa colocação. O estudo Éfesos, né? É um estudo que dá suporte a isso, que Exatamente. São pacientes pós-infarto, com disfunção ventricular ou diabéticos. Exatamente. Então, e nesses houve benefício. Eu apoio você. Redução de morte súbita, inclusive, Sim, né? Exatamente. Só queria lembrar que foi com eplerenone, que a gente não tem aqui no Brasil, né? O sim, único estudo daqui foi com espirono, que foi para classe 3. Então, só lembrar isso aí. Perfeito. O Luiz Antônio, novamente, ele pergunta para a doutora Carolina, seguinte, um paciente com quadro de insuficiência cardíaca de etiologia desconhecida, qual é a melhor droga para começar o tratamento? Beta-bloqueador ou diurético? Beta-bloqueador ou diurético? Beta-bloqueador IECA ou diurético? Beta-bloqueador IECA ou diurético? Bom, vai depender de como o paciente vai se apresentar. Se o paciente está seco ou se ele está mais com sobrecarga de volume. Sempre IECA ou beta-bloqueador, que são as drogas que reduzem mortalidade. O diurético caberia como adjuvante de um desses dois, caso o paciente esteja com sobrecarga de volume. Se o paciente, independente da etiologia, tiver sem sinal de congestão, tanto faz. O senhor pode começar ou pelo beta-block ou pelo IECA. Não tem diferença de um ou de outro. Se o paciente tiver com sobrecarga de volume, nesse momento inicial a gente deve priorizar e começar com o IECA ao invés do beta-bloqueador, associar um diurético se couber e quando o paciente estiver sem sobrecarga de volume, associar o beta-bloqueador. Obrigado. Agora, professor Múcio, o André está perguntando novamente se, na sua experiência, após a introdução do sacubitril e valsartana, se há necessidade de redução de beta-bloqueador ou ajuste de dose, especificamente do beta-bloqueador. André, não. O beta-bloqueador continua sendo uma estrela, assim como as outras classes de droga. Nenhuma delas deve ser reduzida. Nós só temos que tirar o IECA ou o BRA e beta-bloqueador de jeito nenhum. Beta-bloqueador fica, mesmo porque sacubitril e valsartana não é cronotrópico negativo. O que nós temos visto, sim, é que depois da introdução do sacubitril e valsartana, a gente acaba tendo que reduzir a dose do diurético. Porque, bloqueando a degradação do BNP, nós aumentamos a ação diurética. O BNP ele é diurético e vasodilatador. Então, frequentemente, a gente acaba reduzindo, depois de um tempo, a dose do beta nunca, a dose do diurético. Bom, ele complementa a pergunta, querendo saber qual é o limite de pressão arterial para você fazer a otimização desses medicamentos. Eu vou responder para você, Luiz Antônio, que nós não temos nenhuma preocupação com isso. A gente vai dar os remédios, é claro que nós vamos reavaliar esse paciente semanalmente, mas não existe uma pressão que nos proíba de iniciar um tratamento.
né? O que a gente também enfatiza bastante é o paciente não ficar fazendo aferição caseira de pressão arterial, porque isso gera muitas vezes estresse e abandono de tratamento. Portanto, a pressão é importante, mas nós não vamos fazer nenhum pré-julgamento. O paciente está mais hipotência, ele não vai tolerar? Não, não é assim. Muitas vezes ele até melhora a hipotensão depois da otimização do remédio. Múcio, tem um outro colega querendo saber, ele é de Botucatu, se esses estudos com vacinas são estudos simplesmente de associação, já que não é um grande estudo multicêntrico randomizado que não comparou vacina versus placebo. Se isso não pode ser simplesmente uma mera coincidência de que os pacientes vacinados eles são mais aderentes ao tratamento e, portanto, eles têm um melhor prognóstico. Ricardo, essa é uma questão relevante e frequentemente levantada. Primeiro, nunca vai poder ser feito um estudo duplo cego com vacina, porque não é ético não vacinar. Então, nós provavelmente nunca vamos ter isso. Talvez haja um estudo entre vacina trivalente, quadrivalente, ou vacina high dose, ou vacina normal. Há no mercado hoje uma vacina que se chama high dose, que tem uma eficiência 25% maior do que a vacina habitual, que tem uma taxa de proteção menor nos indivíduos mais de 65 anos. O que se viu nesse estudo é que o aumento da vacinação reduziu não só morte cardiovascular, não só morte por todas as causas, como morte cardiovascular. Isso vai de encontro a outros estudos prévios de que a vacinação reduz evento coronariano. Depois de um evento gripe laboratorialmente comprovado, os próximos 7 dias aumenta 6 vezes a chance do paciente ter uma síndrome coronariana aguda. E houveram estudos demonstrando que vacinar esses pacientes reduz em 28% a chance de um evento coronariano agudo. Estão aparecendo cada vez mais evidências disso, e esse estudo especificamente foi um estudo em que se fez um ajuste para os outros fatores de risco de internação e morte. Ok, professor Múcio. Lembrar ele também que esse estudo de associação ele foi reproduzido no Japão e em vários outros países com o mesmo resultado positivo. Então, Carolina, a Nilla Maria do Nascimento, de Salto, São Paulo, ela está perguntando para você se o sacubitril/valsartana pode ser indicado para pacientes com fração de ejeção reduzida, independente de sintomas. Bom, pela nossa diretriz, se a gente for levar em conta a nossa diretriz, a brasileira, né, ele é para paciente sintomático que esteja em uso do IE-COBRA e se mantém sintomático. Então, isso é a nossa diretriz. Porém, se a gente pegar a diretriz americana, ela já autoriza a gente iniciar um tratamento e mesmo se dar para paciente assintomático. Aí, cabe a você decidir. Pela nossa diretriz é para paciente sintomático otimizado de ECA e BRA. Mas talvez não esteja errado. Múcio, a doutora Antoniette de Oliveira, de Brasília, ela quer saber qual é realmente o impacto do TopCat, como nós podemos aplicar os resultados desse estudo na nossa prática diária. Antoniette, em relação ao TopCat, eu me alinho aos autores que separam o grupo, a amostra de pacientes das Américas com a amostra de pacientes da Geórgia e Rússia. Houve uma anormalidade nesse grupo, Rússia e Geórgia, que acabou, quando se avaliou o nível de bloqueio do sistema renina-angiotensina, esses pacientes não tinham. Então a gente não sabe até hoje o que aconteceu, se eles não tomaram, se eles foram mal selecionados, e foi muito diferente das Américas.
Então, e várias publicações, quando vão comparar estudos, colocam Top Cat Américas. Então, o que para mim ficou evidente é que é uma droga que reduz internação nos pacientes com fração de ejeção preservada e, diante de tanta evidência, ou diante desta evidência de que nas Américas ele foi benéfico, eu considero que é uma droga que melhora o prognóstico também nesses pacientes. De forma importante, até hoje, é a única droga que demonstrou algum benefício em fração de ejeção preservada. Então, acho que é um motivo a mais para a gente lançar a mão dela. Perfeito. O Jefferson de Manaus, ele está perguntando se há necessidade de prescrição de complemento vitamínicos em função da queda do estado geral dos pacientes com IC. Jefferson, eu vou responder para você. Nenhuma vitamina é capaz de prevenir, tratar ou mudar a remodelação ventricular. Portanto, não está indicado de rotina para ninguém. A não ser que haja um déficit específico de vitamina B12, você vai corrigir anemia, enfim, mas polivitamínicos de modo geral não está indicado no tratamento da insuficiência cardíaca. A Aline quer saber, da Caroline, se a reabilitação pode ser não supervisionada, já que reabilitação supervisionada no Brasil não existe quase que para ninguém. Pode ser não supervisionada? Então, eu sabia que essa pergunta viria. É difícil, porque no começo a gente não, sem saber, um teste cardiopulmonar, um teste de caminhada, a gente não sabe o quanto de exercício esse paciente faz, vai falar para ele, faz atividade física. Que atividade física? Então, é difícil. Eu não me sinto segura em liberar atividade física para esse paciente não supervisionado, ou pelo menos um teste ergométrico acho que se consegue fazer. Com um teste ergométrico na mão, olha aquele VO2 que não é tão fidedigno, mas com base nisso a gente vê uma frequência cardíaca de treino ali adequada e orienta ele. Olha, seu fulano, pelo menos um reloginho ele vai ter para ver a frequência cardíaca dele. Agora, fazer atividade física sem controlar nada, eu acho que eu fico com medo. Eu não sei o que vocês pensam a respeito. Múcio. Eu concordo com você, mas se a gente for... O que eu penso assim, aquele paciente que é crônico, estável, respondendo bem às drogas, esse é um paciente diferente daquele mais crítico ou mais frágil. Sim. Nesse mais crítico, sem dúvida nenhuma, a gente precisa de um pouco mais de parâmetros numéricos para isso. Mas aquele que está estável, não tem uma limitação tão grande, esses eu me sinto confortável em dizer, caminhe, né? Caminhe, não seja... precisa jogar futebol. Não, jogar futebol não. Ou bater uma bolinha... Hidroginástica. Bater uma bolinha pequena, hidroginástica, até pegar um pouquinho de peso. Mas, de fato, fazer crossfit, nem pensar. Eu acho que o exercício ele é tão importante, ele tem tanto benefício em termos de qualidade de vida, em termos de redução de hospitalização, de melhora funcional, que ele deve ser prescrito para todos os pacientes. O que vai mudar é o grau de exercício. Então, é claro que paciente em classe funcional 1, 2, eventualmente 3, ele pode realmente fazer exercício mais intenso. Agora, indivíduo mais grave, ele vai fazer um exercício mais adequado para aquilo. O que nós temos estimulado bastante, e até porque é muito difícil o paciente se exercitar, porque não há reabilitação para todo mundo, nem no sistema público, no privado não há também. Então, a gente vai, com a ajuda de um treinador físico ou de um fisioterapeuta, prescrever um exercício baseado no VO2 predito para sexo e idade. Né? 50% a 60% do VO2 predito é seguro. Então dá para fazer, de um modo geral. Agora o benefício é muito grande. Eu acho que o exercício a gente tem que estimular a fazer. Claro que a supervisão seria ideal, mas não havendo a possibilidade de supervisão, eu acho que a gente não deveria deixar de prescrever exercício. Tem uma outra pergunta aqui interessante. Por que não associar sacubitril/valsartana com a
empagliflozina, ou enfim, com essas drogas novas para o tratamento do diabetes. Múcio, o que você tem para dizer? Sim, por que não no diabético, né? E quem sabe no futuro no não diabético também? Isso. Essa é uma pergunta que está bastante atual, porque essas drogas, os inibidores do SGLT2, elas estão sendo consideradas drogas de maior benefício, talvez cardiovascular, do que propriamente benefício para o diabetes em si. Né? Então há uma argumentação de que essa droga vai fazer muito mais parte do arsenal terapêutico do cardiologista do que do endocrinologista. E há um racional fisiopatológico bastante forte para que essa associação venha a ser feita com potencial de benefício maior e de redução de efeitos adversos ou de um ou de outro, né? Mas ainda nós não temos estudo dessa associação, mas o racional é bastante grande para isso. Aqui, a outra pergunta sobre a espirulactona. Nós devemos esperar o paciente chegar em classe 3 para iniciar a espirulactona, Múcio? De modo algum. O estudo ênfasis avaliou claramente que os pacientes em classe funcional 2 se beneficiam com uma redução significativa da mortalidade, e mesmo no paciente em classe funcional 1 com disfunção ventricular, há algumas evidências, como no Éfesos e alguns outros estudos, e alguns estudos experimentais que mostram redução de deposição de colágeno. Então, eu, de modo algum, quanto classe funcional 2 é um consenso, classe funcional 1 é nível de evidência C, mas entre os especialistas em ciência cardíaca, muitos usam. Eu diria que a maioria. Eu me incluo nesse, você também, não sei se a Carol. Mas Nós temos então agora uma última pergunta, o nosso tempo já está esgotado, e a Franci Leudes, ela é de São Paulo, ela quer saber da doutora Carolina como fazer a profilaxia de evento tromboembólico em pacientes com insuficiência cardíaca. Para quem e como? Para pacientes. Bom, se o paciente só tiver insuficiência cardíaca propriamente dita, não está indicado fazer a profilaxia. Agora, se o paciente tiver FA ou trombo, aí sim a gente tem que fazer a profilaxia para fenômenos tromboembólicos, e aí a gente vai se valer, se tiver um FA, do Chades-Vasque, como faríamos se tivesse FA, e se tiver trombo, aí também a gente vai ter que anticoagular, porque ele tem trombo IC. E cabe a discussão se o paciente tem insuficiência cardíaca e teve um evento tromboembólico no passado. E aí também parece que vale a pena anticoagular esse paciente. Mas se o paciente tiver só insuficiência cardíaca por si só, não está indicada a anticoagulação desse paciente. Nós temos aqui inúmeras perguntas que não poderão ser respondidas hoje, mas todas elas serão repassadas aos nossos palestrantes e vocês receberão essa resposta por e-mail. Nós gostaríamos de agradecer a participação de todos e agradecer principalmente ao professor Múcio e à professora Carolina pela brilhante participação nesse evento. E convido vocês de antemão para o nosso próximo evento SOCESP, e vocês receberão o convite muito em breve do nosso próximo evento. Muito obrigado a todos.